Nos embalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Boa noite, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, à nossa sala de estar, sempre cheia de informação, conteúdo, alegria para você, para o seu sábado à noite. A nossa intenção é que você saia melhor do que entrou e é isso que eu mais desejo. Convida a família, os amigos, sintonize aqui na TV Aparecida e vem, que hoje o programa tá bom demais. Hoje nós vamos falar, gente, sobre direitos e deveres do consumidor civil, trabalhista, de família. Olha que assunto importante. Então você já tem um minutinho aí, avisa a turma, porque eu tenho certeza que você também tem alguma dúvida sobre esses direitos e deveres. E a minha reflexão para você hoje, para que você possa pensar bastante durante essa semana, fala sobre comunicação. E eu estava pensando esses dias, né? Como o jeito como a gente fala as coisas, como o poder das palavras muda muitas vezes o rumo do resultado. A comunicação é uma das forças mais transformadoras que nós temos à disposição. É através dela que a gente conecta ideias, traduzimos emoções e construímos pontes entre mundos muitas vezes tão diferentes. O poder da comunicação não está apenas nas palavras que a gente escolhe, mas na intenção por trás delas. É naquela escuta atenta, no olhar que acolhe, na empatia que verdadeiramente nos comunicamos. É a arte de fazer com que o outro se sinta visto, ouvido, compreendido. Com a comunicação, nós podemos curar feridas, sabe? Motivar alguém que está do nosso lado, inspirar pessoas, inspirar mudanças. Mas também nós precisamos lembrar que a comunicação carrega uma responsabilidade muito grande. Porque o que a gente diz pode edificar ou destruir. É muito importante comunicar-se bem e lembrar que antes de tudo, comunicar-se bem é comunicar-se com respeito, com clareza, com verdade. No fim, a comunicação não é só sobre o que dizemos, mas como fazemos o outro se sentir. E quando podemos usar esse poder com sabedoria, nós podemos também transformar realidades, tocar vidas. Então leva isso para você, para o teu trabalho, para a tua família, para os teus filhos, para o teu relacionamento. Qualquer coisa que você vá falar, fale com gentileza, com doçura, mesmo que firme, mesmo que o não. E eu tenho certeza que você alcançará resultados surpreendentes. Sejam todos muito bem-vindos. Direitos e deveres. E a minha primeira convidada é advogada, especialista em direito de família, tem uma vasta experiência em ajudar famílias a compreenderem e utilizarem essas leis para se protegerem e garantir o bem-estar dos seus filhos, lógico. Seja bem-vinda, doutora Sandra Daniotti. Tudo bem, Sandra? Boa noite, você tá bem? Obrigada por estar aqui, viu? Muito obrigada. Ele é advogado, professor, palestrante, referência em direito do consumidor e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Bem-vindo, doutor Júlio César Sanches. Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem. Como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui, viu? Ela é advogada especialista em direito do trabalho. Olha só, hoje nós vamos falar sobre os principais direitos e deveres no ambiente trabalhista e como evitar problemas legais aí no dia a dia dessas relações. Bem-vinda, doutora Beatriz Bock. Tudo bem, Beatriz? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você está vendo que nós escolhemos profissionais de todas as áreas. Ele é especializado em direito civil, empresarial, direito médico, eletrônico. Hoje traz dicas importantes para proteger os nossos direitos civis, de todos nós cidadãos. Doutor Juliano Garbuccio. Seja bem-vindo, Juliano. Como Boa noite, vai, doutor? Amanda. Tudo bem? Obrigada por estar aqui, conhecer. viu? Muito obrigada. Tem pergunta, tem Povo Fala daqui a pouquinho. Obrigada a você também que nos acompanha pelas redes sociais, @de Papo com Amanda Françoso. Bora lá no nosso sabadão. Hoje, além de se divertir, a gente vai aprender. Tem muito conteúdo. Afinal, quem não tem dúvidas, né, sobre direitos e deveres? São muitas, em todas as áreas, né? Muitas. E eu vou começar contigo. Começar contigo. Hoje, quando a gente fala em família, né, o número de separações é muito maior. Eu imagino que de pessoas recorrendo à justiça também, por conta de pensão e etc. e tal, é muito grande. E eu queria que você começasse com aquela pergunta básica sobre pensão alimentícia e guarda. O que que leva uma mãe a procurar a justiça? Quando ela deve fazer isso? Né? Tem mães que talvez se apressem, né? Conseguiriam talvez numa conversa com o pai. Às vezes não dá para ter essa conversa porque a relação não está assim tão amigável. Sim. Quando é que, na sua opinião, ela deve ir para a justiça e como é que isso funciona? Na verdade, se bate a porta da justiça quando você não consegue esse acordo, essa questão amigável que se torna muito difícil,
Porque quando o casamento chega ao fim, porque no início é tudo muito bom, não é? As pessoas não estabelecem as regras e não pensam no final. E neste final é que começam as brigas e desentendimentos, e aí, quando há filhos, principalmente, então a discussão, porque aquele que pode, porque a pensão é quem precisa, a necessidade e a possibilidade. Mas quando se começa a pensar, não, mas eu vou pagar pensão, mas é para a mãe, não é para a criança, como é que funciona isso? Então, essas regras não são claras, então há necessidade de um profissional e de que um juiz decida por essa família. Não é o perfeito, tá, Amanda? Porque o certo é que as pessoas se entendam. Mas, infelizmente, isso acontece. E aconteceu muito mais depois da pandemia. Na época da pandemia. O valor depois. ainda é 30%? Então, do nós salário não do pai, temos é isso. Nós Ou não da temos mãe? estabelecido na lei, não é uma regra ainda, tá? Mas, assim, jurisprudencialmente, usual é que seja, ninguém pode pagar mais além do que 33,33%, que é 1/3 dos seus ganhos. Não é? Só que, para estabelecer a pensão, tem que se perceber que situação é que vive aquela criança, aquela família. Cada caso é um caso. Então, uma criança que tem uma vida abastada, que tem uma condição melhor, ela não pode ter uma condição diminuída em razão da separação do divórcio dos pais. Uhum. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, se paga proporcionalmente daquilo que se ganha. Entendi. Eu estava até conversando com o doutor Juliano antes, né, doutora? A gente estava falando sobre o tempo das ações. É assim, vocês são advogados, né, super importantes, enfim, renomados, mas a gente que é muito de fora, a gente fala, ai meu Deus, eu vou entrar com uma ação, Senhor Jesus, quanto tempo isso demora? É tudo muito demorado na nossa cabeça. É assim mesmo, Juliana? As ações são muito demoradas? Qual será que é mais rápida e menos rápida? Infelizmente, sim, né? Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça do ano passado, um processo no Brasil leva em média 4 anos e 3 meses, né? Isso também se dá porque foram contabilizados 84 milhões de ações, que equivale a quase 1/3 da nossa população do Brasil, né? Então, o que acontece? Acaba sobrecarregando o judiciário. E cada processo também, ele é muito peculiar, né? Existem processos mais simples, que não demandam tantas provas, e outros que vão necessitar de ouvir testemunhas, de uma perícia médica, né? Então, o tempo de uma ação é a pergunta do milhão, né? É o que a gente queria saber e é o que a gente mais escuta na advocacia, né? Doutor, quando que vai sair a minha sentença, né? E hoje os atendimentos são online, as audiências são mais online, isso não deixa um pouco mais rápido as coisas? Depende, né? Pode falar, depende Júlio. do local, né? Se Pode é falar, online. fica à vontade. Ajuda bastante. A audiência online, ela dá uma força. O processo, ele se tornou eletrônico. No passado, o processo era físico, era mais cansativo. A promessa, né, era que o processo digital e as audiências online, tudo seria mais rápido, mas não é. Mas eu tenho uma boa notícia. Pelo menos na minha área, que eu faço muito uso capião, tem uso capião fora de Osasco, menos de 1 ano, decisões, né? Então, o uso capião, que é tão falado, até o leigo fala, o uso capião deve ser muito demorado, 10 anos. Tem decisões aí de menos de 1 ano, 1 ano e meio. Mas isso aí, gente, tudo que eu sou super leiga, vou perguntar como público que está em casa assistindo. Depende do advogado, da força do advogado, da impetuosidade, depende da sorte. O juiz pegou o meu aqui e tal. Ou tem alguma artimanha que o advogado possa ter para tornar mais rápidas as coisas? Amanda, você entrou num ponto, acho que muito importante aqui. Nós estamos aqui com vários advogados importantes, bons advogados. Tem colegas que podem falar, eu sou amigo do juiz, amiga da juíza, que eu sou amigo dentro do fórum, tenho amizade. Isso não existe. Na verdade, não existe. Hoje depende muito do caso, da complexidade, como o doutor falou, e além da complexidade, também do fórum que vai cair, se tem mais processos, menos processos. Essa história de causa-ganho, amigo de juiz, isso não existe. Eu concordo. Não é verdade, doutora? Mas assim, infelizmente, a gente ainda lida com aquilo, quem pode mais chora menos. Né? Então, o processo, o que você tem que saber é conhecer o processo, conhecer a causa, conhecer as provas e lutar por isso. Você tem que acreditar naquilo que você está defendendo. A gente fica com uma impressão que não estão lendo direito tudo que a gente mandou. Você fala assim, mas como que não decidiu, gente? Não leu, não viu Amanda, as provas? Exatamente. Acontece muito. Se você pensa que aquela pessoa que está lendo tem uma pilha de processos, ou pela internet, aqueles links, né, aos montes, então, e são seres humanos, então o que você pensa?
eu vou grifar isso daqui em amarelo, vou sublinhar. Chamar atenção, e né? vou chamar atenção. E o advogado é um forasteiro. É verdade. O advogado é um forasteiro. Então você diz assim, vou pegar minha bolsa, minha mala, e vou até lá, e vou conversar. E eu quero. Por quê? Porque a gente defende o bem mais precioso das pessoas. Verdade. Então, para a pessoa que te passou um processo, para ela é o único. Né? Para nós, não. Mas para ela é o único da vida dela ou dele. Ô, Beatriz, o trabalhista é mais rápido? Depende, né? Tem, assim, casos que pode chegar na primeira audiência, fazer um acordo, né, entre as partes, ou também, aí, igual que o doutor aqui falou, né, gerar perícia, fazer uma perícia técnica para apurar uma insalubridade, uma periculosidade, depois ter uma audiência de instrução, para depois ter a sentença. Então, não é tão rápido assim. Também pode durar aí mais ou menos de uns 3 a 4 anos. Mas o que eu vejo muito é cliente, às vezes, que ele procura querer sair de um outro advogado para você resolver a causa dele, achando que a culpa é do advogado. Da morosidade. Isso. E eu vejo que não é assim, né? Eu vou ter que explicar para ele, olha, você vai ter que pagar 2 advogados no final das contas, né? Porque o advogado vai cobrar e o outro também vai. Mesmo que eu troque de advogado, que a pessoa troque, enfim, ela tem que pagar o valor total combinado com o advogado, mesmo que no meio do processo Também ela troque. depende, né? Depende se o advogado fez um contrato. Exatamente. Né? Ah, entendi. Se foi só de boca ou se ele fez um contrato com o seu cliente, você quer dizer? Isso, exato. Entendi. Mas, Amanda, é bom entrar nesse assunto, porque o leigo, quem está nos assistindo, imagina, vou trocar de advogado, vou resolver o problema. E não é. Porque a luta nossa como advogado também é tentar vencer os desafios, os erros do Poder Judiciário. A doutora que atua muito bem no direito de família, tem sentenças de divórcio que o juiz coloca lá, os filhos não receberão pensão. Você vai ver, não tem pensão porque não tem filho, né? Ou divórcio consensual, que não tem briga, né, doutora? É o copia e cola, né? Tem tudo isso. Pede para citar quem já assinou a procuração para a doutora, não é? E o juiz, o desembargador, sei lá, os assessores, recebem qualquer advogado que quiser chegar lá para conversar pessoalmente, eles são obrigados a receber? Sim. Sim. Sempre. É uma das nossas prerrogativas, né? Como advogado, é ser recebido em qualquer órgão judicial mediante um prévio O cliente aviso. não pode ir. Se eu estou com uma ação e eu quero conversar com o juiz, eu posso ir ou só o meu advogado? Não. Pode ir, mas se ele vai ser atendido, aí vai outros depender muito do 500, juiz, né? Vai depender muito do caráter humano do juiz, da juíza, né? Dependendo, normalmente não. Vai falar, não, eu só posso conversar com o seu advogado, o seu advogado pede para vir conversar comigo. Hoje mudou muito o despacho, hoje também muitas vezes é online. Que é até interessante, que em alguns casos a gente percebe que presta atenção, dá uma atenção, educação. Outras situações, os doutores devem ter passado por isso também. Você percebe que não está nem te ouvindo, né? Que é o balcão virtual, né, doutor? Não é verdade? Uma facilidade que Balcão veio... virtual, exatamente. Né? É Que, muito por exemplo, você interessante. distribui um processo e tem uma situação urgente que precisa ser decidida ali, né? Como num caso de uma pessoa que perdeu uma conta do Instagram, que você quer recuperar essa conta. Então você pede uma liminar, né, uma tutela antecipada, que nós chamamos, e você marca esse balcão virtual para talvez explicar para o juiz ou para o assessor do juiz qual que é a necessidade daquela urgência e, enfim, 1000 coisas. O que eu estava dizendo antes das audiências online, doutor, é que, infelizmente, nem todo o Brasil é assim. São Paulo, por exemplo, o Juizado Especial Cível, raramente você vai ver uma audiência online, né? Que eu acho que, para mim, na minha opinião, é um retrocesso com os outros estados, porque fazer as pessoas, principalmente em São Paulo, uma cidade tão caótica, assim, se deslocar simplesmente para chegar lá na audiência e perguntar, tem acordo, não tem, né? Seria até desumano, sendo né? Que, sim, sendo que no restante do Brasil, as audiências são praticamente 100% online em todos os estados. Ô, Beatriz, quando a gente vai para o trabalhista, o que você acha que hoje a gente... Antigamente era assim, não me pagou a hora extra, tal. Tinha meio que eram uns pontos muito parecidos, né, nessas relações empregado-empregador. Hoje a gente tem o burnout, a gente tem o assédio moral, sexual, enfim, uma série de coisas que vieram à tona. O que mudou dentro do teu trabalho? Assim? O que você acha que mudou hoje com essas novas vertentes? Eu vejo assim, muitas empresas elas não estão se adequando, né, à nova legislação, né? Veio aí a norma agora regulamentadora reconhecendo o burnout como uma doença ocupacional relacionada ao trabalho.
Então, o que a empresa ela tem que fazer? Ela tem que fazer um processo de prevenção dentro da empresa, procurar um processo psicológico para o seu funcionário, fazer treinamento para os seus gestores, para os seus coordenadores, saberem quais são as situações que aquela pessoa pode estar futuramente tendo um burnout. Então, eu vejo que as empresas elas têm que se adequar. Exatamente para ir, né, não sofrer passivos trabalhistas, né, vir com indenizações grandes, porque a gente fala, né, o que quebra a empresa é o caixa e no final das contas vai pegar o financeiro da empresa, né, uma indenização trabalhista alta aí, se for reconhecida uma doença aí do trabalho futuramente. Doutor Júlio, direitos que o consumidor precisa saber antes, né, ter ideia que existem antes de fazer uma compra, seja ela online ou física. Que hoje as compras online, desde a pandemia, estão muito em alta, né? A pessoa ficou um pouquinho de preguiça de ir para a loja, né? Inclusive, até eu estou exagerando também. O Mercado Livre está chegando todo dia lá em casa. Igual, doutora. É verdade. O Mercado Livre, principalmente. É viciante, né? É viciante. Eu acho que a principal atenção tem que ter é prestar atenção no site. Hoje tem muito golpe na internet, né? Então você entra num site, você fala, nossa, que promoção, que pressão, aí você sai e entra de novo, o site caiu. Então prestar atenção se o site não é falso, se é confiável, você consegue levantar isso, você pode entrar no site do TJ e digitar o nome da empresa para ver se tem reclamações, tudo isso ajuda muito. Mas acho que a principal dica seria o quê? Que o consumidor, quando compra fora do estabelecimento comercial, ele tem 7 dias para desistir. Então se você comprou alguma coisa na internet, mudou de ideia, sem motivo nenhum, você tem Antes de chegar ou depois que chegou? Na verdade, você pode desistir antes de chegar. E depois? Mas se chegou, por exemplo, no 4º, 5º dia, chegou. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Vamos lá, lavação de tricô na TV. Tava super em alta o Divertidamente, aí tem alegria, tristeza, bababá. Bom, aí eu entrei lá, o site apitou lá no meu celular, a minha filhinha ficou doida que queria, e aí eu falei, nossa, que legal. E tava escrito os bonequinhos do Divertidamente, portanto, sei lá, R$300, um exemplo. Bonequinhos assim. Eu vi, tava o número de centímetros, eu entendi que era pequeno. Só que assim, eu comprei a coleção, né? A alegria, a tristeza, o bravo, a ansiedade e tal. Chegou em casa só o bravo, só um pequenininho. Aí eu falei, gente, mas peraí, eu comprei a coleção. Aí tinha um WhatsApp, alguma coisa assim, eu mandei. Eu falei assim, mas e os outros vão chegar? Estão chegando? Chega um de cada vez? Ela falou, não, só vem um. E aí eu fiquei assim, não, mas na propaganda tava a coleção. Não, eram, sei lá, 7 bonequinhos, não lembro. E veio só um. Só que aí também eu não tinha nem tempo de ir atrás disso, não fui atrás de nada. Mas foi um baita golpe, né? Porque foi caro, tipo assim, era pra vir a coleção inteira, entendeu? Não um bonequinho desse tamanho. Isso aconteceu também em casa com a capivara. Minha filha tá na época da capivara, a Heloísa. E eu comprei a capivara achando que era uma capivarona. E chegou na capivara, parecia um chaveiro. Ela até chorou. Mas o que a gente faz quando acontece isso? O que a gente tem que pensar? Nós temos 7 dias para desistir sem motivo. E antes do produto chegar. Quando o produto chega e você se sente prejudicado, é uma propaganda enganosa, igual a doutora falou, talvez também um vício oculto, porque às vezes o produto chega, mas chega quebrado, né? Não funciona. Então nós temos outras alegações que podem nos ajudar a desistir também, sem qualquer ônus, né? Na verdade, Amanda, se você quisesse muito receber essa coleção, você poderia fazer uma reclamação, por exemplo, no Procon, né? Que hoje em dia o Procon é online, que era o Procon geral, que é o consumidor.gov, ou o Procon de São Paulo, ou do Procon do seu estado, é tudo online, e você pode exigir o cumprimento da oferta, né? Então aí é importante que quando você vê alguma oferta muito assim surreal, você tire print dessas telas e vai guardando, né? E num caso desse que prometeram uma coisa e não cumpriram, você vai fazer uma reclamação pedindo o cumprimento da oferta ou a devolução do dinheiro em dobro, inclusive, você pode exigir, né? Que o tem que ir Código atrás. de Defesa... Mas você sabe, eu acho que o que acontece comigo deve acontecer com 80% dos brasileiros. Dá um pouco de preguiça de ir atrás e você acaba deixando para lá, né? É louco isso. É a né? falta de tempo de cada um, né? Mas, como eu disse, hoje em dia, com essa revolução aí da gente poder fazer tudo online, não precisar mais ir no Procon, que antes era um trauma. A gente que é advogado mais antigo sabe que ir no Procon era perder a tarde toda, né? Hoje em dia, como você pode fazer da sua casa, acaba facilitando mais. Sim. Mas realmente essa parte burocrática, para quem não é da área, acaba
dando um pouquinho de preguiça mesmo, né? Como você Mas tá disse. certo. Mas tem que fazer, viu, gente? Eu acho que o direito do consumidor tem que reclamar, tem que pedir troca, tem que cancelar, sabe? E um ponto importante, viu, Amanda? O doutor vai concordar. Você faz muita coisa sem gastar nada. Sim. Então você vai no juizado especial civil, não precisa contratar advogado. Você vai no PROCON também, né, doutor? Então, quem tem tempo de ir atrás, hoje faz muito online e sem gasto, né? Sem custo. Sem dúvida. E se a gente não reclama, o serviço nunca vai melhorar. Né? Então, Reclame essa é aqui. importante. Ó, nós vamos pro intervalo, te espero na volta. Na volta tem Povo Fala. Perguntas que o povo quer saber a resposta. Fica aí. Nós temos um Povo Fala agora. O que o povo na rua quer saber? Roda primeiro. O que caracteriza um abandono de imóvel pelo locatário? Imóvel, na verdade, é quando o locatário ele deixa de cumprir algumas obrigações dele, como, por exemplo, pagar o aluguel em dias, ou até mesmo abandonar o imóvel, né? Isso daí é uma rescisão, isso aí causa uma rescisão por culpa do locatário. Aí ele não tem mais direito de morar lá, mas ele fica com uma dívida com o locador? Ele tem que pagar isso de algum jeito ou ele diz, eu não tenho dinheiro e acabou? Na verdade, assim, se ele abandonar o imóvel, se ele sair do imóvel, ele vai continuar respondendo pelo contrato que ele tiver, né? Se ele tiver algumas parcelas devidas. Mas se ele só, mas se esse abandono dele for só uma questão financeira, se ele não puder pagar o que ele combinou com o locador, não necessariamente ele vai ter que deixar o imóvel, né? Vai precisar, o dono do imóvel vai precisar entrar com uma ação para despejar ele. O doutor ele pode falar isso muito melhor do que eu, que é a área dele. Imagina, mas eu adoro esse assunto dos campeão. O livro mais vendido no Brasil dos campeão é o meu, né? Não que eu sou fã de invadir, nada disso, hein? Mas nós temos no Brasil 36 espécies de uso capião. Então, abandonou o imóvel, alguém pode entrar e pode fazer os campeões se tornar proprietário. É uma realidade no Brasil. Em relação ao inquilino, o doutor falou bem. Nós temos uma questão. Eu tenho no escritório muitos inquilinos que o locador sumiu, faleceu. O que o inquilino fez? Ele deixou de pagar aluguel dali para frente. Então, ele fez uso capião e se tornou dono. Então, é uma realidade no Brasil. Então, o inquilino pode se tornar dono do imóvel numa situação onde o contrato de locação deixou de existir. Ele ficando lá no imóvel, posse, mas passivo, ele pode se tornar proprietário. É uma realidade. Que doideira, né? Isso vale para áreas rurais, né? Que ficam, às vezes, muito tempo ali paradas, né? Hoje nós temos uso capião de apartamento, de terreno, imóvel praiano e decisões novas, uso capião de imóvel de herança. Então, você tem uma irmã e tem um imóvel de herança. A irmã, se ela mora nesse imóvel, ela pode fazer os capiões e se tornar dona, proprietária sozinha, sem ter que dividir com você na partilha convencional. Se não houver oposição, né? Que doideira. Próxima. Preciso de um advogado para abrir um inventário? Então, na verdade, sim. E pode ser feito extrajudicial e judicial. Hoje nós temos essa possibilidade. Então, geralmente se opta por judicial quando não há acordo entre os herdeiros. E extrajudicial você pode fazer em cartório, ele pode até demorar menos, né? Mas precisa obrigatoriamente da assinatura e acompanhamento de um profissional. Então, é importante as pessoas saberem que preciso de um advogado só para assinar esse documento? Não, não é só para assinar o documento. É porque nós analisamos, mesmo quando é feito em cartório, a minuta, nós acompanhamos a minuta, nós levamos os documentos, nós apresentamos de que forma será feita a partilha, nós lemos, analisamos, encaminhamos para o cliente, acompanhamos a assinatura, porque eu já tive uma situação em que foi feito tudo isso, foi explicado tudo para a cliente, inclusive o cartorário, né, assinou, é isso, ainda bem que fica gravado, né? E depois a pessoa disse, não, mas não era isso que eu queria. Então, é sempre importante que tenha acompanhamento de um profissional, porque para você descaracterizar uma escritura dessa em juízo, você tem que demonstrar que aquela pessoa foi levada a erro, houve fraude, né, em prejuízo, então precisa provar tudo isso. É importante que as pessoas conversem com o seu profissional e esclareça tudo o que ele pretende. Ô, Sandra, o que a gente deve fazer em vida para facilitar a vida dos filhos, de quem nos cerca em relação à família ou à herança? Às vezes até uma pessoa que está doente, né? Sim. É muita procura nesse sentido. É um planejamento sucessório familiar. Então, vamos dizer que a pessoa tenha 3 imóveis e tenha, assim, hipoteticamente, 3 filhos, então, se ela puder decidir em vida a doação desses bens, mas a orientação que eu sempre passo faça a reserva de usufruto,
porque você vai doar tudo, acontece, viu? Já vi, é terrível, mas a pessoa doar o imóvel e ficar sem nada. Então, não adianta desvestir um santo para vestir o outro. Você não sabe futuramente o que pode acontecer. Mas o planejamento sucessório, inclusive conversar com os filhos, hoje tem holding familiar, precisa tomar cuidado com a holding, porque muita gente abre uma holding sem saber exatamente o futuro que pode acontecer. O dinheiro na holding de fica mais protegido, é isso? Por isso que todo mundo está fazendo a tal da holding? As pessoas acham que sim, porque é uma cobrança menor de imposto. Tá? Então, você tem diversas casas, imóveis alugados, e você paga um X imposto mensal, né, ou anual, e numa holding existem algumas facilitações no sentido de imposto. Porém a lei, né, que beneficia essa questão da holding não foi para o que está sendo, infelizmente, utilizado. Porque muitos casos nos procuram, doutor, eu quero abrir uma holding porque eu tenho dívida X, porque eu não quero pagar pensão, porque eu não quero dividir esse patrimônio. Porque parece que o dinheiro fica meio escondido ali. Isso. Na verdade, eles criam a holding para tentar blindar o patrimônio, né, da família. Isso aí é muito, muito utilizado principalmente por quem tem mais condições, né? Não é blindar, né, doutor? Na verdade, a função da holding, que a doutora falou, é ter uma redução da carga tributária, né? Exato. Organizar. Né? E também eu digo assim, blindar, doutor, no sentido de que para você conseguir alcançar, se uma pessoa ali é devedora, né? Ia poder acabar perdendo esse imóvel, a partir do momento que passa a propriedade para a empresa, fica muito mais difícil do credor, né, conseguir acessar esse patrimônio, né? Agora a gente estava falando nos imóveis, né? Quando você compra um apartamento, ele passa a ser seu só depois de pagar o ITBI, fazer tudo aquilo. Só é dono quem registra. É um ditado antigo, mas real, né? As pessoas acham no Brasil que fez escritura pública com tabelão de notas. Sou dono, sou proprietário. Mesmo não é. que tenha o comprovante do dinheiro de não sei quantos milhões que você depositou na conta da outra pessoa. Você tem que fazer o quê? Pegar e registrar a escritura pública no cartório de imóveis competente. Aí a matrícula de propriedade faz você ser dono. Antigamente era transcrição, hoje matrícula, né? Mas você só é dono quando você tem o registro. Qualquer outro documento que você tenha, contrato de gaveta, escritura pública, formal de partilha, seja bonito ou feio o documento, você é posseiro, possuidor, né? Você tem posse. Mas é discutível, né? Porque as pessoas vão ficar desesperadas. Não tem escritura definitiva, não tem na certidão de propriedade no cartório. E agora? Então, nós, né, mas, advogados... a pessoa só não tem isso porque, às vezes, ela não tem, naquele momento, o dinheiro para pagar o ITBI, por exemplo, que é muito alto. Eu acho que é falta, às vezes, de orientação, falta de dinheiro. Mas foi feita uma pesquisa, 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. E quando a gente fala de 75%, imóveis de luxo, né? Irregulares, Brasília, né? Tem aquele bairro lá que é gigantesco. Então, não é só a periferia, mas bairros de luxos, vários bairros tem aí um fator de irregularidade. Porque é uma loucura mesmo, né, gente? Você compra um apartamento de 4 milhões, você paga 150 mil de imposto? Sim. É complicado, né? Aí, a orientação, doutor, me corrija se eu estiver errada, mas assim, para as pessoas não se desesperarem, juntar todos os comprovantes de pagamento. Verdade, né? Porque tem que ter indício de que ele adquiriu aquele bem e que pagou por isso. Para provar a posse, pega lá o contratinho de gaveta, foto, imagem, e faz uso capião. E contrata um advogado. Mas usa capião depois de quanto tempo? Morando no Na imóvel? verdade, eu estou lançando um livro agora que é Uso Capião Sem Posse. Por que sem posse? Porque as pessoas acham que precisa ter 5, 10, 15 anos para fazer uso capião. E não é verdade. Você faz uso capião com um dia de posse. Como que funciona isso? Eu compro a sua posse, você tem 10 anos de posse. Eu faço uso capião no meu nome, sem posse nenhuma. Eu nem pisei no imóvel. Então, existe a possibilidade de você fazer uso capião sem posse. Mas, para isso, eu preciso comprar a posse ou ter a posse cedida. A cessão de posse, né? O contrato de gaveta de posse. Infelizmente, esse assunto é mal estudado. Outro assunto importante também é a REURB. Você faz uma regularização hoje via REURB, você demora 60 dias, você consegue uma regularização do imóvel, rural ou urbano. Tem muita coisa boa que o brasileiro não sabe e deixa de fazer para conseguir ter o registro. Ter registro é segurança jurídica e valorização. Eu acredito que a falta de registro no Brasil, esse número altíssimo, 75%, é em virtude dos custos. As pessoas não querem gastar. Acho também que o cartório vai me xingar. Vai me xingar, os cartorários. Mas eu acho que se diminuísse as custas, os emolumentos, talvez ajudaria, né? Ou, sei lá, cria uma tabela até 200 mil reais, outra tabela. Já é mais ou menos assim, né? Existe uma tabela mais ou menos assim, mas deveria ser uma tabela com valor menor para aquele imóvel simples. Porque senão a gente não vai sair disso, né? Sem dúvida. Próxima. É possível processar uma empresa por publicidade enganosa?
Com certeza, né? Com certeza. No caso... O que aconteceu comigo. Exatamente. Eu sou um exemplo. A capivara. Ou a Capivara e o divertido, o bravo do Eu acho divertido. que não só pode, como deve, né? Como eu disse, assim, nós precisamos exercer nossos direitos, inclusive o Código de Defesa do Consumidor do Brasil é um dos instrumentos mais fortes assim que eu já conheci no mundo todo, né? Nós temos que ter orgulho da defesa do consumidor que nós temos aqui no nosso país e exercer nossos direitos. Próxima. Quais são os direitos que eu tenho por trabalhar sem carteira assinada? Ixi, Beatriz, aí é bravo. Já está errado. É. Já começou errado. Trabalhar sem carteira assinada, né? Bom, sem carteira assinada, você não vai ter todos os direitos trabalhistas, né? Como se fosse registrado na carteira. Férias, fundo de garantia, contribuição para INSS, você não vai ter nenhum benefício, né, do INSS. Se você sofrer um acidente do trabalho, ter uma doença ocupacional, você não vai conseguir nenhum benefício. Além disso, né, isso daí pode gerar até indenização para a empresa de estar trabalhando com um funcionário com todos os requisitos de uma CLT. Ô, Beatriz, por que a pessoa insiste em não registrar o funcionário? Eu sei que tem os impostos, os encargos, mas eu vejo muita gente, até pessoas próximas, que, por exemplo, tem a doméstica lá, paga no fim do ano das férias, o 13º, paga todos os encargos, mas não registra, de fato. E depois, se um dia essa funcionária entrar com pedido, ela vai ter que pagar tudo de novo, não é? Sim, se ela entrar, ela vai ganhar, né? Se ela Com tiver certeza os que ela não tinha requisitos, né? Se ela tiver a habitualidade, a remuneração, se ela provar que ela é subordinada por alguém, né? Trabalhar aí numa jornada, principalmente empregada doméstica, né? Acima de 3 dias na semana já tem o vínculo. Então, ela tem que estar todos os requisitos ali da CLT. E por que você acha que as pessoas ainda têm essa resistência? Por conta de imposto? Eu acho que é por conta de imposto também. E também, às vezes, você confia muito, né? A pessoa, ela fala que ela não quer ser registrada. Mas eu sempre falo, é bom registrar independente. Se essa pessoa não quer ser registrada, ela não vai trabalhar para você. Acontece muito de alguém que está recebendo o seguro, né? E fala assim, não me registra não, deixa eu receber o seguro. Aí ele quer receber o seguro, mas quer trabalhar. Aí, na verdade, se ele entrar na justiça, ele vai ter que devolver o seguro. E pessoas que já estão aposentadas? Continua normalmente, assim, CLT e continua também contribuindo para o INSS. Mas eu quero dizer, a pessoa diz para mim, eu não quero ser registrada porque eu tenho mais de 62 anos, né, tal, tô na aposentadoria, não quero ser registrada. Eu não registro, por exemplo. E se ela entrar na justiça depois, ela ganha? Ganha, sim. Amanda, agora, peço até licença, uma dúvida minha. Tem aquela questão também, 3 meses de experiência não precisa registrar. Não é verdade, né, doutora? Não, tem que registrar, né? Tem que registrar desde o primeiro dia? Tem que registrar desde o primeiro dia. Não dá nem tem pra sentir um pouquinho, você vai gostar da pessoa. Então, aí tem a parte da experiência, né? Tem o contrato de experiência, né, doutora? Tem o contrato de experiência, mas o certo é... Porque tem gente que acha que o contrato de experiência você não tem que ser registrado. Não é verdade. A partir do primeiro dia você tem o registro. Até que o contrato de experiência você tem os mesmos direitos, normalmente. Se você for demitido ali no contrato de experiência, você tem uma multa para pagar. Mas essa pessoa tem os mesmos direitos. Férias proporcional, 13º proporcional, depósito do fundo de garantia, multa dos 40%, normalmente. E existe, inclusive, né, doutora Beatriz, se Deus o livre sofre um acidente... Não é verdade? Então tem direito ao recebimento do INSS, afastamento e tudo mais. E se for um acidente de trabalho? Isso que eu acho que trabalhou é o pior. um dia, tem direito. Ou seja, aquela desculpinha, 3 meses eu te registro para ver se é bom, não dá mais. Muito bom, tô adorando o programa, aprendendo bastante. Intervalo, te espero na volta. Até já. Estamos de volta, @depapo com Amanda Françoso é o nosso Instagram. Hoje o programa... Olha, eu estava comentando aqui com eles no intervalo, que eu ficaria aqui, 5 horas conversando com eles, porque nós temos tantas dúvidas, é engraçado, né? São coisas tão rotineiras, que fazem tão parte do nosso dia a dia, mas a gente tem tanta dúvida. É tão legal quando você pode reunir uma turma que fale de todos os assuntos, é muito bom. Agora, vamos lá. Doutor Júlio, se eu for num restaurante, não gostar, pedir um prato maravilhoso e não veio maravilhoso, não gostei, veio muito salgado ou apimentado, ou pedi um vinho, achei que ele estava com gosto estranho, passado, porque acontece isso às vezes, né? Acontece. O que eu posso fazer? Sempre que acontecer uma situação diferente, eu sempre oriento a fazer prova. Então, o caso da baratinha que eu falei para Amanda antes, né, da gente iniciar o programa.
Veio um restaurante chique, considerado aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, veio uma baratinha, viva. Né? Então, o que a pessoa fez? Ela filmou, imediatamente ligou o celular, a esposa também ligou o celular e filmou. Aquilo foi uma baita de uma prova, uma sacada, porque se acontece um fator desse, se você não tem foto, não tem vídeo, não tem nada, como que você vai provar isso? Fica o dito pelo não dito. Então, acho que é sempre importante criar a prova. Poderia pedir a troca do prato? Não sei, né? Você vai confiar em comer? Não sei, fica difícil, Depois né? de achar uma barata, gente, eu não Difícil, ia pedir nunca a troca do prato. Difícil. Né? Mas a ideia é fazer prova. Tira foto, filma, você fazendo prova, você consegue discutir. Caberia até dando moral, no caso desse. Se eu tô num supermercado e, sem querer, bati o braço e quebrou um azeite no chão, eu tenho que pagar ou aconteceu e tá tudo bem? Tudo é igual o doutor falou, depende, tem discussão. O direito ele é traiçoeiro, no Brasil tem jurisprudência para tudo, né? Mas em regra, sim. Mas falando da jurisprudência brasileira, entende que não, porque é o risco do negócio. É igual caixa de banco. A doutora fala melhor que eu nesse assunto, certamente. Caixa de banco, às vezes o banco quer cobrar, deu diferença no caixa, o banco quer cobrar a diferença do caixa, ou no mercado. E entendo por fora, né, doutora, que o risco do negócio é do banco, é do mercado, e é a mesma coisa. Fazendo uma conexão, é o risco do negócio. Uma criança passar, quebrar um vidro, né? Bater. Então, a ideia da jurisprudência é que não, você não tem que assumir um risco, é o risco do negócio. Quem tem que assumir é o empresário, né, o fornecedor de produto e serviço. Sandra, guarda compartilhada ou unilateral? Vem-se uma conversa, que eu não sei se é um mito ou não, de que a maioria dos juízes dá guarda compartilhada. Salvo em casos muito extremos, fica com uma das partes. Isso é um mito ou isso é real? Real. Pelo seguinte, porque a guarda compartilhada hoje é lei. Então, nós tivemos uma alteração. Antes ficava assim, a guarda unilateral, tem algumas espécies, ou fica com um ou fica com outro, que é a unilateral. Mas hoje nós temos a compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Fixa o endereço da criança com um dos guardiões, né? Que pode ser a mãe ou pode ser o pai, porque hoje a situação está bem diferente. Mas se compartilha o quê? Não se compartilha as visitas, porque as pessoas confundem. Guarda compartilhada não é guarda alternada, 15 dias com um, 15 dias com outro. Quando está os 15 dias com a mãe, eu não pago pensão. Não tem nada a ver com isso. Compartilha o quê? As responsabilidades para com o menor, para com a menor, para com a criança. Divide as responsabilidades. Isso. A pensão continua sendo a mesma, tanto se é a guarda unilateral ou se é compartilhada. Exatamente. E qual é o benefício da guarda unilateral, por exemplo? O benefício e o malefício de uma e de outra? Então, na guarda compartilhada, porque antes tinha-se a tendência de que a guarda seria só da mãe. Então, começou aquela coisa toda, não, mas o pai também tem direito, precisa fazer as visitas, precisa ter uma convivência maior com a criança. Tanto é que hoje não se usa mais o termo visitas, e sim convivência, né, que é o mais correto. Então, se começou essa história. Para que se diminuísse, tanto é que hoje o número menor de atribuição de guarda é a unilateral. Tá? Então, o benefício é que você pode compartilhar as responsabilidades com o pai. Então, hoje você vai matricular sua filha numa escola. Por quê? O filho. Por quê? Porque aquela escola é melhor, é uma escola bilíngue, é uma escola que oferece isso, aquilo outro. Olha, então a situação é essa, mudou. O que você acha? Então, um bom relacionamento entre pai e mãe não é só discutir a questão do pagamento. E qual que é o benefício da unilateral? A unilateral... A mãe faz o que quer? Veja só, Amanda, unilateral, para uma decisão de unilateral, é necessário que o juiz ou a juíza que decide, ela perceba que aquele guardião, que pode ser o pai ou a mãe, tenha mais aptidão, mais condições de cuidar daquela criança. É essa a situação. Então, mas ela não precisa da satisfação. Se ela quiser viajar, ela viaja. Se ela quiser unilateral, ela decide tudo. Ela decide tudo na guarda o pai não dá pitaco. Unilateral. Não. Mas, veja, se você começar, viaja, não dá satisfação, porque ela tem, ou ele tem um pai. Então, na verdade, diz assim, olha, eu vou viajar com a criança hoje, tem visita no sábado que vem. Aí o que acontece? Ah, não, mas eu vou viajar, eu tenho a guarda unilateral, vou viajar, não preciso da satisfação. Então, aí o pai vai dizer assim, vai buscar a criança não está. Ah, mas viajou, não me deu satisfação. A gente precisa tomar cuidado para não esbarrar naquela questão de alienação parental. Mas ele só pode viajar, por exemplo, se a mãe autorizar, se tem a guarda. Sim. Então, o que eu aconselho é que, amigavelmente,
as partes se entendam e comunique. Olha, estou indo viajar, vou fazer uma viagem internacional. Então, sempre que fizer uma viagem internacional, é obrigatório que tenha a assinatura do pai e da mãe, sendo unilateral ou compartilhada. Percebe? Então, você tem a guarda unilateral, mas se vai fazer uma viagem internacional, você precisa da assinatura do pai para fazer essa viagem. Entendi. Então, é relativo, tá? Precisa tomar cuidado com isso. Ô, doutor Juliano, no contexto de responsabilidade civil, né? O que a pessoa precisa provar para ser indenizada por danos morais ou materiais? A gente sempre fala que a pessoa precisa primeiro provar que uma relação com aquela empresa, com aquela outra pessoa, né? Que aconteceu algo com alguém. A segunda é que o fato que ela diz que aconteceu gerou um dano, né? Que é o que a gente chama de nexo causal. Então, por exemplo, assim, num caso, vamos supor um caso médico, a pessoa ela vai ser internada numa clínica e acabam derrubando ela e ela vem a falecer dentro do hospital, né? Então a pessoa vai precisar provar, a família no caso, que ela estava sob os cuidados do hospital, que ela caiu dentro do hospital e que daquela queda resultou a morte dela. Então seria isso daí. Tem muito. Você falou agora de um assunto que eu não tinha parado para pensar. Tem muita ação contra hospital? Sei lá, foi na UTI, não deu o tratamento certo? Muita. A judicialização na área da saúde é um tema que preocupa bastante o judiciário. Hoje em dia... Deixa eu ver se alguém pode responder essa pergunta. Aconteceu isso com um familiar meu, eu queria entender se é mito, se é verdade, até para poder passar para quem está nos assistindo. Se a pessoa tem um plano de saúde que só atenda regional, por exemplo, não atende o Brasil todo, o estado todo, e me disseram que se ela chegar em um hospital, por exemplo, aqui em São Paulo, ela vai ter que entrar e pagar pelo particular, porque o plano dela é do interior, não atende. Porém, se ela entrar pelo pronto-socorro, de qualquer lugar do Brasil, o plano é obrigado a pagar. Isso é verdade? Alguém sabe? Na verdade, a gente esbarra nessa questão de omissão de socorro. Aconteceu comigo, minha tia teve um AVC e o hospital qual ela tinha o convênio era bem distante. Naquele momento, qualquer segundo é importante, e eu levei no mais próximo, né? E, graças a Deus, naquela época, ela foi bem atendida, foi socorrida emergencialmente. É lógico que depois, Amanda, veio a conta. Tá? Porque aí nós encaminhamos para o outro hospital, já estava salva, tudo mais, mas eles encaminharam a conta. E aí é a grande discussão. Poderia deixar de atender? Não, nunca. Deixar de atender não pode de jeito nenhum, né? Isso daí seria omissão de socorro mesmo. Porém, muitos hospitais o que a gente vê é que eles, já ali na sala de urgência, estão pressionando a família para assinar um contrato, alguma coisa assim. Com certeza. E a discussão vai ficar depois. Mas eu mandei isso para o plano assinar, dela. Conta, pegar viu? o tratamento e depois arrumar um advogado para resolver. E mandei para fazer o quê? E mandei para o plano dela, porque a obrigação é deles. Doutora Beatriz, quando que o empregado não pode ser demitido? Férias, gravidez, volta de licença? Quando que eu não posso mandar embora um funcionário? Tem várias ocasiões, né? Um exemplo aí que você falou foi das férias, né? A gravidez, ela tem a estabilidade a partir da data da confirmação da gravidez, depois mais 5 meses após o parto, não pode ser demitida pela estabilidade. Então, tem várias ocasiões. Um exemplo também, as férias, né? Que eu falei, a gravidez... Acidente de trabalho. Acidente do trabalho. Tudo isso, licença médica, durante o período que ela está nessa licença, não pode, e assim que volta, pode? Isso, que na verdade é o seguinte, quando ela está de atestado médico, né? O contrato, na verdade, ele está suspenso. A pessoa está de atestado médico, está em casa. Depois, se ela entrar no INSS requerendo um benefício, tem aí depois mais o afastamento do INSS. Se for reconhecido no INSS um acidente do trabalho, quando ela retornar para o trabalho, ela tem mais a estabilidade de 12 meses no trabalho, não pode ser demitida. Nessas ocasiões, se for demitida, né, ela consegue até uma reintegração ou uma indenização do tempo que falta ainda para gerar a estabilidade dela como salarial, né? Eu tenho uma amiga que teve burnout, foi demitida assim que voltou de um período que ela teve que se afastar e já foi demitida na hora, mas ganhou uma boa grana depois da empresa, porque não pode, né? Ô, Júlio, me fala uma coisa. Pacote de viagem. Comprei viagem para daqui 2 anos. A vida mudou.
sei lá o que aconteceu, eu casei, ou fui trabalhar em outro emprego que eu não tenho férias ainda, mudou alguma coisa. Eu posso cancelar até quanto tempo antes dessa viagem, se for comprada muito antes? Esse é um tema bem polêmico, né? Ainda tem muita briga por parte do judiciário, jurisprudências diferentes, mas em regra você só conseguiria cancelar dentro de 30 dias. Passou disso, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir. E a jurisprudência, nesse sentido, é a favor das operadoras das companhias aéreas. Então eu perco a viagem. Acaba perdendo a viagem. Olha. Salvo uma situação diferente. Existem uma exceção, situações, né? por exemplo, que foge o controle do consumidor. É. Por exemplo, ele pegar uma conjuntivite que é altamente contagiosa e a pessoa não pode voar. Né? Então, mesmo assim, um dia antes da viagem, no dia da viagem mesmo, se acontecer algum fato, assim, uma doença que impeça a pessoa a viajar, o correto é fazer uma reclamação já diretamente deixar tudo com prova, né? Fazer uma reclamação direto no site do consumidor, no site da empresa. E depois, se não cancelar, procurar um advogado da sua confiança, especialista na área, para entrar com uma ação, né? E é um assunto que dá o que falar, né? Tivemos casos de pessoas que perderam o velório, de entes queridos. Então, aí sim caberia uma indenização. Tem muitas situações que acontecem. Porque aí a empresa, né? por exemplo, cancelou o voo, você quer dizer? Cancelou. Mas teria que ficar provado que a empresa que foi culpada e não uma situação de segurança, né? Então, clima do aeroporto, então houve um comunicado qual é acima da companhia. A partir do momento que foi um erro da companhia, ela assume a responsabilidade. Esses são os casos fortuitos internos que a gente chama, né? Por exemplo, uma aeronave que ela precisa passar por uma manutenção ou algum outro problema assim que não é um problema meteorológico, que acaba ou cancelando ou atrasando o voo da pessoa. Todo mundo tem direito a procurar uma indenização depois. Porque às vezes você perde casos. um trabalho ou uma coisa importante, como você disse, um velório, sei lá, né? Ô Sandra, o que é alienação parental? Alienação parental é quando o genitor ou a genitora começa a fazer campanha contrária contra o outro que não detém a guarda. Então, por exemplo, essa questão de pensão alimentícia, então você nunca deve chegar e ficar falando para o filho, olha, sabe por que você não tem uma camisa bonita? Porque o seu pai não paga pensão, ou vice-versa, porque hoje as mães também pagam pensão, né? Ou então, não, olha, vem buscar... Não, eu não permito que você vá porque agora a sua mãe está namorando, então eu não quero que você tenha contato. Então, você não vai. Olha, a sua mãe judia de você. Olha, ela não comprou... Mas está namorando... Está namorando, problema da pessoa. Exatamente, porque uma questão é a questão do casal, esse casal, e a outra questão é a questão do filho, da filha. Então, procurar nunca envolver a criança nessa questão, nesse litígio de vocês, por mais grave que seja. Né? Deixar blindar essa criança para evitar esse tipo de situação. Porque o pai e a mãe vão ser até debaixo d'água, não tem jeito, até o final da vida. Então, tem que achar um meio de conviver melhor. Existe a questão da lei de alienação parental, ela tem os prós e contra. Eu tenho a minha definição sobre isso. Mas, assim, existe a lei que é justamente, ela veio para preservar direitos dos genitores, porque não havia limite. Então, tem que se respeitar a questão da visita, tem que respeitar a criança nos horários dela, tem que respeitar o genitor ou a genitora. Porque se, inclusive, as crianças que apresentam graves problemas psicológicos posteriormente, em fase adulta, você vai fazer um levantamento, são crianças que sofreram alienação. Né? Quando pequenas, porque via essa história toda, essa briga entre pai e mãe e a falta de respeito. Então, se você não respeita a mãe do seu filho, quer dizer, o seu filho vai ser um agressor amanhã, a sua filha. Então, você vai gastar com psicólogo. Então, é melhor Você sabe que o prevenir. programa do sábado passado nós falamos sobre educação infantil, desenvolvimento infantil, está no YouTube, é até um programa legal de você dar uma olhada, se você perdeu na semana passada. Vamos criar grandes seres humanos? Isso começa na infância, né? Exatamente. E não é só educar através da escola, é criar socioemocionalmente seres preparados para encarar a vida. E a responsabilidade, gente, é 100% de mãe e pai. Esteja separado, esteja junto, se dê bem, não se dê, você tem que criar um ser humano bacana, né? Isso, e pode até ter inversão de guarda no caso de alienação parental. Sem dúvida. Juliano, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queria a sua consideração final sobre o assunto, ou uma dica, ou uma observação, para que a gente possa encerrar aqui. Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Amanda. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Já acompanhava o trabalho. A dica minha é sempre procure um advogado da sua confiança, né? Seja qual for a sua situação, procura saber alguma pessoa que possa te ajudar, que muitas vezes a gente acha que não tem um direito e tem,
ou acha que tem um direito, na verdade, não tem nenhum. A né? pessoa que não pode contratar um advogado particular, ela vai onde para ter um advogado que ela não pague, mas que resolva o problema dela? As cidades têm as defensorias públicas, né, doutor? Né? Todas as cidades têm a defensoria pública que, dependendo do assunto, atende. Há alguns assuntos que não atendem, né? Tá. Defensoria Pública, o JEC, né, que é o Juizado Especial Civil, até 20 salários mínimos você não precisa contratar Ou advogado. centros universitários também Verdade, costumam doutor. ter a assessoria. Convênio com a UB, né? Ou até mesmo e no próprio fórum pedir para nomear um advogado, né? Que existe um convênio da OAB com os fóruns. Legal. Beatriz, obrigada, viu? Imagina, obrigada eu. Adorei aqui conhecer os colegas de trabalho. Com certeza manteremos contato. Obrigada. Júlio, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Amanda. Parabéns. Acho que a energia é muito boa do programa, dos colegas. Foi muito legal, foi muito gostoso. Que bom, sejam sempre bem-vindos. Sandra, obrigada, querida. Eu agradeço o convite e a mensagem é o seguinte: sempre que contratar um profissional, diga para ele a sua expectativa, o que você quer que ele faça no trabalho, mas nunca use o advogado como arma contra o outro, né? Mas sim na defesa dos seus direitos. Certíssimo. Espero que esse programa tenha sido de grande valia para você. Para mim foi, eu adorei, viu? Segunda tá no YouTube. Obrigada pela companhia nessa noite de sábado, que você tenha uma semana incrível. Obrigada, nossa equipe. Até sábado que vem. Tchau, gente. Valeu.